O que eu realmente preciso para ter sucesso? Olha que interessante o tema desse vídeo, tá? Porque nós muitas vezes nos perguntamos o que, que eu preciso, o que, que ainda falta, o que, que precisa, né? Então, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Giovanni Negócios, tá? Esse é um vídeo de inspiração para inspirar você e eu quero muito que você coloque os fones de ouvido, preste atenção, porque esse vídeo ele vai te ajudar muito. Vamos lá, olha só. Para ilustrar isso, eu quero utilizar um versículo que está em Provérbios, capítulo 4, do versículo 7 até o 9. Vamos lá. Versículo 7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Então, olha só. Você vê que o autor de Provérbios, que foi o famoso rei Salomão, né, que foi o homem mais sábio que já existiu, ele nos diz que a sabedoria é a coisa principal. Quem é que se lembra, tá, daquele vídeo que eu postei, que ele chama 5 lições para crescer com a crise? Se você ainda não assistiu, vai lá, que é um vídeo antigo, tá? Assista. Você vê que é um dos meus primeiros vídeos, né? Então, tá um pouco diferente a forma que eu falava, mas é muito legal. O conteúdo dele é incrível. E eu falo sobre isso. E uma das coisas que eu cito no vídeo, que eu ia fazer um vídeo depois sobre ouvir, né? E a sabedoria é o que? A sabedoria ela está em ouvir. Nós adquirimos sabedoria, pelo menos, de 3 formas. Através do conhecimento, através da experiência, e nós adquirimos ela também através de ouvir, tá? Então o que acontece? Ele fala assim, que você tem que usar tudo que você tem para você adquirir a sabedoria e o conhecimento, são as coisas principais. Então, quando nós pensamos em ter sucesso, nós pensamos sempre em uma ferramenta que ainda me falta, de um título, de alguma coisa, e eu fico buscando aquilo, Só o que ele fala? A sabedoria é a coisa principal. Ele fala, usa tudo que você tem para adquirir entendimento. E ele diz assim, exalta e ela te exaltará. Abraçando tu, ela te honrará. Então ele faz um convite a nós exaltarmos, nós abraçarmos a sabedoria. Se você ler o capítulo 2, ele fala que é um convite à sabedoria. Em algumas traduções está escrito, tá? Ele diz também no versículo 9, dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Então olha só, tem um livro do Robert Kiyosaki, que ele escreveu junto com o Donald Trump, que chama Nós Queremos Que Você Fique Rico. Ah, inclusive, se você quiser comprar esse livro, eu vou deixar o link aqui do meu microsite, tá? Que é o Giovanni Negócios. Você pode clicar lá. Lá vai ter um ícone da Amazon, ou um ícone de livros. Você clica no ícone de livros, pesquisa e você pode comprar por lá. Tá? Que você vai estar contribuindo também com o sucesso do canal dessa forma. Porque eu vou ganhar uma pequena comissão para poder reinvestir aqui no canal, para fazer cada vez vídeos melhores para vocês, tá? Então vamos lá. Nesse livro, o que acontece? O autor Robert Kiyosaki, ele disse que ele chegou a uma época que ele prosperou muito, tem uma empresa de carteiras de nylon e velcro, né? Uma carteira, e ele começou a prosperar muito com essas carteiras para surfistas. Só que teve uma época que a empresa ela faliu por conta de uma administração, de problemas lá com os sócios, etc. E ele disse que ele estava vivendo bem, vivendo no luxo, né? Tava lá ele luxando, né? Dando aquela vida de carros de luxo, tudo que ele queria, né? Eles queriam ter. E aí chegou uma hora que ele teve que pegar, ele disse que falou, ele teve que... ele estava se achando, vamos assim dizer, porque ele já estava com aquele sucesso. Então ele teve que voltar a estudar, ele teve que voltar, né, aos princípios do sucesso, que é o conhecimento e a sabedoria. E aí ele fundou um novo negócio, que foi a empresa ali, Rick Dad, empresa que ele fez ali de educação financeira. Então você vê que ele disse que ele teve que abaixar a cabeça e voltar a estudar. Então nós confundimos a imagem de uma pessoa com o verdadeiro sucesso de uma pessoa. Então, o título do vídeo é o que nós realmente precisamos para ter sucesso. O que a gente realmente precisa ter é sabedoria e conhecimento. Como eu falei, a sabedoria ela vem por experiência, né? Tem coisas na vida que nós só aprendemos por experiência. Eu vou dar um exemplo para você. Às vezes você passou numa rua, você foi trabalhar em um lugar novo, você foi em um lugar novo e você sabe que naquela rua tem um mercado tal, você sabe que naquela rua tem uma farmácia, você sabe que mais à frente tem um determinado lugar. Então, o que acontece? Se você só vê no Google, no mapa, você não sabe aquilo.
Você sabe porque você clicou e viu em cima do mapa ali que tem. Mas quando você realmente anda por aquelas ruas e passa por aquele caminho é diferente, que você aprendeu por experiência. Você sabe quando falar para alguém, olha, aquela rua ali, ela é uma rua que é um pouco mais perigosa. Aquela outra rua ali, ela tem, né, um lugar que você pode tomar um café. Aquela outra rua, ela vai ter um mercado. Quando já conversou com alguém, você vai pedir informação, a pessoa conhece a região, ela te explica tudo, é a mesma coisa. A pessoa, ela conhece por experiência, ela não conhece porque ela ouviu alguém falar, ela sabe, olha, tal lugar, tal lugar. Então tem situações na nossa vida que não tem jeito, não tem como escapar. Há um determinado nível de sabedoria que a gente só adquire por experiência. Eu achava que não, né? Que era só pelo conhecimento de você estudar, mas existe um nível de sabedoria que é só pela experiência. E a gente vai adquirindo isso com o tempo. Então, como eu falei, é diferente você saber que existe aquela rua no mapa e você realmente olhar no Google por cima ali, né? Por cima que você vê aquele mapinha por cima, você pode ver a foto, mas você andar por ela. Você olhar o lugar, você conhecer o lugar, conhecer as pessoas, é duas coisas diferentes. E outro nível de sabedoria, como eu falei, ele vem pelo conhecimento também. Porque quando você estuda, você já adquiriu um conhecimento pronto de alguém que já teve aquela experiência e você encurta de certa forma o caminho ou você pode facilitar o seu caminho para o sucesso. Então é outra forma de você adquirir sabedoria pelo conhecimento. É você estudando, você lendo, você se aplicando. E a terceira forma é através de ouvir. É quando alguém fala para você, olha, é isso. E aí você ouve e aí você consegue. Então, olha só. Porque é interessante esse vídeo, pessoal, por causa do seguinte. Há um grupo de pessoas na sociedade, independente de questão financeira, é um grupo de pessoas que elas querem viver na mediocridade. O que é viver na mediocridade? É viver na média. É você não querer ter uma excelência na sua vida. E o que eu ouço as pessoas, já ouvi algumas pessoas dizerem, o conhecimento não é bom. Porque tem um versículo em Eclesiastes, vamos lá, que eu vou justificar o que eu estou falando, tá? Eclesiastes capítulo 1, versículo 18. Porque na muita sabedoria há muito enfado, ou seja, muito cansaço. E o que aumenta em conhecimento, aumenta em dor. Então as pessoas falam, para que eu vou ter mais conhecimento se eu vou ficar mais triste? Para que eu vou ter mais sabedoria se não vou me entristecer mais de sabendo as coisas do mundo que são terríveis e blá, blá, blá. Então o que acontece? Essas pessoas falam assim, eu prefiro não ter o conhecimento, porque o conhecimento ele vai me entristecer. Porque quando a gente realmente conhece a realidade do mundo, a gente conhece as dificuldades das pessoas, a gente conhece as situações, a gente conhece a vida, a gente se entristece de certa forma, porque a gente vê que a gente vê o seguinte, que há muita coisa que não pode ser mudada, muita coisa que dá muito trabalho para mudar. Então a gente se entristece, porque a gente quer um mundo perfeito e maravilhoso, mas a gente sabe que isso só vai existir lá no céu. Mas o que acontece? No versículo 16 e no 17, que é o anterior, Salomão ele diz, olha, eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria todos os que houve antes de mim, em Jerusalém, e meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e o conhecimento. Eu tô lendo, tá? Não sei se eu de cor não. Então olha só, ele fala que ele se engrandeceu de tal forma que ele superou os mestres dele. Não é incrível isso? Ele superou os mestres dele, o rei Salomão. Então, independente de quem Salomão foi, tá? Que ele fez, se ele teve mais de 300 mulheres, não é disso que a gente está falando. A gente está falando da sabedoria que Deus deu para ele, tá? Olha só, a gente precisa entender o seguinte, não é porque Salomão ele se desviou e ele acabou casando com outras mulheres e tendo ali diversas mulheres e seguindo outras culturas e adorando outros deuses, que a sabedoria dele deixa de ser importante. Pelo contrário, a sabedoria dele continua sendo viva porque ela foi dada por Deus. Mesma coisa, você ouve uma música de alguém, esse homem não é mais cristão, ele se desviou. Sei que é um vídeo de empreendedorismo, um vídeo de inspiração dentro do canal de empreendedorismo, porém, estou usando de uma forma, uma temática cristã para você entender. No mundo gospel, às vezes a pessoa faz muito sucesso e se desvia. A música dela não deixou de ter o valor dela, aquela música, a pessoa se desviou, mas a música continua tendo valor. Salomão é a mesma coisa, só que Salomão no final da vida ele voltou-se a Deus, que ele fala que ele sabe que a única coisa que tinha importância realmente era viver para Deus, no finalzinho de Eclesiastes. Mas olha só, ele fala que aplicou o seu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvários e as loucuras, e vinha a saber que também isto era aflição de espírito. Olha só, Salomão ele conquistou muitas coisas,
mas o sucesso dele ele veio da sabedoria. Nós realmente sabemos que Salomão ele sofreu porque ele acabou se envolvendo com coisas que não era para ele se envolver. Né? Então isso todos nós devemos ter cuidado, independente do nível de sabedoria. Independente se você tem muito conhecimento ou pouco conhecimento, a gente pode acabar se envolvendo e nos desviando do nosso propósito. Mas o que eu quero deixar claro aqui, que Salomão, ele buscou a sabedoria e o conhecimento. E na época dele, ele foi um homem que ele alcançou muitas coisas. O que ele queria ter sabedoria, ele conseguiu. E nós queremos ter sucesso. E como que nós conseguimos ter sucesso? Através da sabedoria e o conhecimento. Voltando no outro provérbio, ele fala: adquire a sabedoria, emprega tudo que você tem na aquisição de entendimento. Ou seja, eu quero ser tal profissão, eu quero ser um empreendedor, eu quero ser um intraempreendedor, eu quero ter sucesso aqui na empresa, eu quero ter sucesso no ministério como homem de Deus, eu quero ser, enfim, aquilo que Deus colocou no seu coração. Busque o entendimento, porque não há substituto, eu acho que eu já ouvi essa frase em algum lugar, para falta de conhecimento. Não existe, tá? Então, é isso que eu quero deixar aqui para vocês. Como eu te falei, por mais que algumas pessoas vão dizer que isso não é importante, e tal, busque realmente aquilo que Deus te direcionar e lembre-se, use tudo que você tem para adquirir conhecimento. Não perca o seu tempo usando com coisas fúteis, porque modismos eles passam. Como diz no livro, nos 10 pergaminhos do Og Mandino, o maior vendedor do mundo, ele fala: apenas princípios permanecem, e esses agora possuo. Apenas princípios permanecem. Deus te abençoe, fique na paz. Te aguardo no próximo vídeo. Lembre-se, esse é o canal Giovanni Negócios, e o seu sucesso é o meu sucesso. Te aguardo também no meu outro canal, tá? De evangelismo, que o link tá aqui na descrição, que é o Inundando as Nações. Tá certo? Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui de inspiração. Ficou um pouquinho longo, mas eu quero que você curta o vídeo, tá? Para que o YouTube recomende para outras pessoas. Coloque o seu comentário aqui dizendo o que você achou, o que você pode compartilhar conosco também, da sua medida de conhecimento. Eu quero aprender com você também, tá? E o que você pode compartilhar com alguém. Se tem uma pessoa que você gostaria de compartilhar esse vídeo, compartilhe também. E vamos crescendo juntos em conhecimento. Tá bom? Aguardo você no próximo vídeo, Giovanni Negócios. Até mais.